seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Celebramos hoje o segundo domingo da Páscoa e temos todos de pé para recebermos o celebrante e toda a equipe cantando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Amada família, bom dia. Bom dia. Quero agradecer a Deus. Hoje é o domingo da misericórdia, segundo domingo tempo da Páscoa. E Deus nos chama, família, a acolher o nosso irmão e a nossa irmã como inteiro. Não tenha medo de Deus, não tenha medo de manifestar a sua fé. Toda essa alegria do povo nos dá o sentido que a nossa fé está sendo alimentada. Por isso, em casa, firme e forte na fé, fale de Deus. Se possível, um dia a gente marcar a grande caminhada na cidade, para manifestar todos os políticos que nós somos um povo cristão vivo, e Jesus nos deu essa alegria, ele está firme na fé. Por isso, nesse momento,
Deus se reconhecer pecador, pedindo perdão. Deus de amor, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Rezemos nesta Eucaristia por todos os nossos irmãos que estão enfermos por conta da Covid-19, e o nosso irmão Sérgio, e tantas outras enfermidades que estão no mundo inteiro. Deus fortaleça os irmãos, as famílias que perderam seus irmãos aqui na terra para ganhar eles nos céus. Tereza, Rúbia, Caparrós, o Baldino, Estevão da Silva, Aguinaldo José da Silva. Que Deus fortaleça todas as famílias na missão. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal. Aumentai em nós a graça que nos destes e fazer que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. As primeiras comunidades cristãs nos incentivam a cultivar o espírito generoso e fraterno. Acolhemos e guardemos a palavra que comunica a paz do ressuscitado e fortalece nossa fé. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aquele que possuía terras ou casas, vendia-nos e levava o dinheiro e colocava aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel adora o dia.
Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, todo o que crê que Jesus Cristo é o Cristo nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus, e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoados os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoados, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontraram-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco.
Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estenda a tua mão e coloca ao meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amada família, a nossa equipe queira sentar, por favor. Os nossos amigos, os nossos irmãos também em casa, se alegrar com a presença de Deus. Amados irmãos e irmãs, amada família, estamos celebrando hoje, é o segundo domingo da Páscoa, a alegria do ressuscitado nas nossas famílias. Hoje é o domingo da misericórdia. Deus é o primeiro a nos amar. Deus é o primeiro a nos acolher. Quem realizou toda a bondade do mundo foi Deus. Por meio da sua alegria, por meio do seu amor, Deus, ele percebe que o homem, a mulher, a família, os povos não conseguem caminhar sozinhos, tem que caminhar unidos, tem que estar acompanhado com alguém. Por isso Deus deu essa bênção maravilhosa, essa alegria do casal. Por isso que Deus deu a alegria da amizade. Por isso que Deus dá a alegria das famílias, dos povos todos reunidos no corpo e sangue de Jesus. Família, bem-aventurada toda pessoa que acredita no nome de Jesus, porque é Jesus Cristo que nos dá a boa nova, e Ele é o Deus da misericórdia. Quantas vezes, pergunto a você que está em casa, a nós que estamos na igreja, quantas vezes Jesus faltou com respeito para com as pessoas? Quantas vezes Jesus deixou de fazer a boa nova, de realizar o plano de Deus? Jesus sempre fez a bondade. Jesus sempre perdoou. Jesus, ele sempre fez de tudo de bom para com o próximo, principalmente para com os necessitados, para com os pobres. Família, ser pobre não é pecado. Ser pobre é você ter a certeza que você não depende das coisas do mundo. Não são os bens dessa terra, não são os bens dessa terra, não são os materiais que completam o nosso coração, mas é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus, é o perdão de Deus. Por isso Jesus, ele tem compaixão. Deus, ele perdoa. Deus perdoa você, Deus perdoa a sua família, Deus perdoa o seu amigo, Deus perdoa lá no alto da cruz, quando Jesus está lá crucificado. Um dos ladrões começa a insultar Jesus. Não é Jesus? Desce daí, salva-te a ti e a nós também. E o outro ladrão, o pessoal diz bom ladrão, né? Nós merecemos esse suplício. Agora esse aí não fez nada. Nós que merecemos. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reinado. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, família, depende do seu sim também, de você reconhecer que Jesus, como no Evangelho de São João, Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Olha que maravilha! Domingo passado foi o primeiro domingo da Páscoa. Então são 8 dias, é como se fosse um único dia só, 8 dias,
Começa o domingo, primeiro domingo da Páscoa, vai até hoje, 8 dias. No primeiro dia da semana, Jesus ressuscitado com as portas fechadas, os discípulos e Maria. Olha que pensa, Maria estava junto com os discípulos. A mãe nunca abandonou os seus filhos. Essa alegria ela recebeu na cruz. Mulher, eis aí os seus filhos. Filho, eis aí a sua mãe. E estavam lá os discípulos e a mãe, com medo dos judeus. O que será de nós? O que será de nós? Ele morreu. E de repente acontece a maravilha. Jesus ressuscitado desce e dá para esse povo a paz. Ou seja, sou eu mesmo, estou aqui. Sou eu mesmo, estou aqui. Sou eu mesmo. Para que possa acreditar, para que possa ir para a missão, para que possa ir para a missão. Por isso, receba o Espírito Santo, receba o Espírito de Deus, o Espírito Santo que o mundo todo está precisando. Os irmãos cristãos, vamos dizer, os católicos, os evangélicos, os cristãos do mundo todo, sabem que sem Deus não vive, que precisa desse Deus maravilhoso, que precisa desse Deus que perdoa, sabe que precisa desse Deus que nos alimenta, que sacia toda a nossa fome de família, de justiça. Nós sabemos, mas tem irmãos que chegam lá no poder, que quer abusar, falta o Espírito, que Jesus mesmo nos deu. Receba o Espírito para que possa ir para a missão. A missão é para você lutar em favor da vida, do próximo. E esse próximo quem é esse próximo? É como muitos dizem, né? Não, eu fiz tudo por Deus. Mentira! Pega os deputados aí, pega muitos irmãos aí, presidentes, tudo por Deus. Mentira! Aí mata pelo nome de Deus, rouba pelo nome de Deus, faz atrocidade pelo nome de Deus. Mentira! Em nome de Deus é você cuidar da vida e fazer de tudo, fazer tudo pela vida da pessoa, fazer tudo pela vida do irmão, inclusive pela fé, pela nossa fé, deixar a gente manifestar a fé, deixar os cristãos manifestar a sua fé, isso é a sua alegria. Então não pode perder. Por isso, a mesma alegria que Jesus tem, Ele dá ao discípulo no mundo todo, evangeliza. Faça também como eu faço, perdoa. Se você perdoa, está perdoado. Você não é para ficar lembrando o pecado do irmão. Você perdoou, é do coração. Por isso a misericórdia do Senhor. Você é uma unidade, não separa o corpo da alma. Você não separa o irmão de Deus. Nós estamos interligados. Nós comungamos da mesma carne, do mesmo sangue. Vai lá, perdoa, faça a alegria acontecer. Primeiro dia da semana. 8 dias depois, né? Tomé duvidou. Não, tem que ver, tem que tocar as marcas dos pregos para do lado, senão não acredito. É assim mesmo. Não é como se fosse magia. Traz os magos aí na Assembleia Legislativa, que ele vai fazer um despacho aqui, que vai dar tudo certo. Magia te dá algo passageiro, principalmente a morte da sua alma. Você quer ter a vida eterna, desse mundo na outra vida, esteja sempre ligado a Jesus Cristo. E quando Jesus ele apresenta de novo, ele vem, a paz esteja convosco. Olha, está vendo? Quando você entra na casa das famílias, tem que ter esse respeito. A paz esteja nesta casa, a paz esteja nessa família. Tomé, não seja incrédulo, mas fiel. Coloca a mão aqui na marca dos pregos, do meu lado. Sou eu. Meu Senhor e meu Deus. É quando a gente em família reza: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos no Espírito Santo, cremos na missão da igreja, nós cremos nos irmãos, nas irmãs que fazem a diferença. Nós cremos e não para por aí. Essa alegria tem que ir em todos os corações. O compromisso da família é esse. Quando manifesta essa atitude de amor, de misericórdia com Deus, com Jesus Cristo, a força do Espírito Santo, profunda o nosso coração, vai lá no nosso íntimo. E aí vem a experiência das primeiras comunidades. Eles colocavam tudo em comum. Não, na mão do diácono, na mão do padre, na mão do discípulo. Jesus, não, a questão não é o discípulo, Fábio, não é isso. A questão, o feixe, o centro, é a caridade. Você só é caridoso
Se você está ligado com Jesus Cristo, não tem como separar. Você ama Deus e ama o irmão. Você ama Deus e ama o irmão. Tudo em comum. É uma atitude, a caridade é uma atitude natural da fé. Por isso você sempre pede, quando está realizando a Santa Missa: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Não tenha medo. E quando você vai diante de Deus, dá a resposta: Senhor, eterna é a sua misericórdia. Senhor, sou infinitamente muito bom. Que todas as famílias do mundo apresentem como nosso salmista no Salmo 117, 118: Senhor é muito bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor tem curado muitas enfermidades, o Senhor tem realizado muitos milagres no mundo. Nós precisamos de Ti, Senhor. As Suas mãos, elas são maravilhosas. Por isso a Sua obra é eficaz, e todas as gerações vão proclamar Suas maravilhas, Senhor, como o nosso salmista. Então não é algo passageiro, é a alegria de Deus que vem, toma a toda a família, nos abraça, nos protege e nos deixa ainda na casa. Essa casa é o próprio corpo e sangue de Jesus Cristo. Por isso, cuidado com o nosso corpo, por isso, cuidado com a nossa fé, por isso, alimentar a nossa fé diariamente, pelas orações da Santa Bíblia em casa, acompanhar as adorações nas lives, rezando o Santo Terço, rezando a Ave Maria, pedindo a proteção dos anjos do Senhor, das milícias celestes, porque você não está sozinho, porque o nosso Deus nos apresenta na primeira carta a São João essa atitude de João para a comunidade, porque tem muitos irmãos que pensam assim, e hoje também, não tem como. Não, eu amando a Deus já está bom, eu e Deus está bom. Não é assim. E aí, nessa comunidade de São João, já tinha escutado, já tinha manifestado esse amor de Deus em seu coração, sabia que Deus chamava. Então, eu só amo a Deus, então eu vou cuidar do meu carro, eu só amo a Deus, vou cuidar da minha casa. Sua mãe está chegando de tal lugar, está chegando a viagem. Não, quando a minha mãe chegar, ela que se cuide, ela que tome cuidado com o seu almoço, ela que faça a sua parte. Teu irmão necessitado na sarjeta. Se ele quiser, ele pega o alimento no lixo, como muitos realizam na sociedade, até mesmo os deputados, não é nada. Eu só faço a minha parte. É um pouquinho para a saúde, é um pouquinho para a educação, é um pouquinho para a segurança e um montão para o meu bolso. É muitas atitudes negativas que acontecem no mundo. E aí vem São João e nos apresenta: família, não adianta você, na segunda leitura de hoje, não adianta você somente adorar a Deus, não adianta somente você amar a Deus, que você não vê. Você tem que amar Deus no próximo, e essa atitude ela é manifestada pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá alegria. Jesus Cristo e o Pai são um só. Jesus Cristo e o Pai sempre andaram juntos. Então é uma comunidade. Nós também caminhamos com o ressuscitado. Não podemos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Ele nasceu da água e do fogo. Ou seja, é o nosso batismo, família. É o nosso compromisso de cristãos. Nós também, quando estamos sendo batizados, convidamos os nossos padrinhos, nossos pais convidam para nós. É um compromisso do batismo. Estamos sendo batizados também na água e no fogo, na água e no sangue. Nós morremos para o pecado e ressurgimos para Jesus Cristo, porque a missão não pode parar. Então a missão também depende de você. Faça a diferença acontecer. E até o último momento, lute pela sua vida. Porque Deus ele fez a sua parte, te amando, te protegendo. Se você esquecer, família, do amor de Deus, quando o Senhor te encontrar a segunda vez, Ele também terá vergonha de você. Não tenha vergonha de Jesus Cristo. Manifeste a sua fé, manifeste a sua alegria de estar unido na maneira de ser essa. E essa esperança é o nome de Jesus Cristo. Não os bens materiais que são passageiros.
Rei Deus Pai, Todo-Poderoso, apresentemos a Deus as nossas preces. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Suscitai, Senhor, na Igreja, comunidades cada vez mais orantes, misericordiosas e comprometidas com a solidariedade, nós vos pedimos. Meu Senhor e meu Deus. Tornai vossos fiéis em instrumentos da paz e da reconciliação, a serviço de um mundo novo, edificado, segundo o vosso projeto de amor, nós vos pedimos. Meu Senhor e meu Deus. Curai as feridas e a dor de tantos que, a exemplo de vosso Filho, trazem no corpo e na alma as marcas de profundo sofrimento, nós vos pedimos. Meu Senhor e meu Deus. Conduzi com vosso Espírito as pessoas de boa vontade, para que cumpram vossos desígnios nas situações em que a vida se encontra ameaçada, nós vos pedimos. Meu Senhor e meu Deus. Aquecei nosso coração, para que confiemos sempre em vossa presença e saibamos vencer o desânimo e o medo pela força da fé, nós vos pedimos. Meu Senhor e meu Deus. Nessa Eucaristia, pela cor do Espírito Santo, Senhor, vai visitando os outros hospitais, Senhor, Casa Brasil, proteja os profissionais de saúde, o pessoal da linha frente, os irmãos que ficam lá no hospital, para cuidar da vida, desde a irmã que limpa o chão, os banheiros, os ambientes, segurança, a equipe médica, Senhor, tem misericórdia desse povo, para que possa passar com alegria esse momento da vida dele. Abençoe o proteja todos os enfermos, segura a sua vontade, traga para casa e possa manifestar a sua fé, dar testemunho de seu nome glorioso. Obrigado pela nossa igreja, na Imperial, na Santa Aparecida e todas as igrejas do mundo inteiro. Proteja nosso Papa Francisco,
Dê graças ao Senhor, nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário. É nosso direito de salvação dar as graças sempre e em todo lugar. Mas, sobretudo, nesse dia solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi coroado. Ele é o verdadeiro poder que tira o pecado do mundo, morrendo e ressuscitou a morte, e ressurgindo Deus da vida, transbordando a alegria pascal. Nós unimos aos anjos e todos os santos para celebrar a nossa glória, cantando em família a uma só voz. Eu celebrarei o Senhor e somente alegrarei. Eu celebrarei o Senhor e somente alegrarei. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda a santidade, santificai, pois essas oferendas, derramamos sobre elas o vosso Espírito, a fim de se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser fé e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós todos para a remissão dos pecados. Fazer isso em glória de mim. Eis o mistério da fé. Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando hoje a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos por nos dar vivos e estar na nossa presença e nos servir.
E nós digamos que participando de todo o sangue de Cristo, sejamos amigos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, pela igreja alargada pelo Papa Francisco, o nosso bispo Sérgio, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembremos desta Eucaristia e nossos irmãos falecidos: Teresa, Arruda, Carlos, o Baldinho, Pedro da Silva, Aguinaldo José da Silva, e todos os falecidos que partiram dessa vida, acolhendo junto a vós na luz da vossa face. E em que nós pedimos, tenha piedade de todos nós, e dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Miguel, São Rafael, São Gabriel, todos os santos, e neste mundo nos serviram, a fim de louvar e glorificar por Jesus Cristo, nosso Filho. O Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amada família, guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, desejamos juntos, Pai nosso. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem piedade. Cordeiro de Deus, que tiras
passa por dificuldades na vida, passa por problemas familiares, muitas enfermidades, e não desiste de Deus. A grande maioria não desiste de Deus. E esses irmãos que se afastam, com certeza, é porque encontram um grande vazio no coração. E é preciso sim, fazer uma cura interior. Uma cura interior. E é só Jesus para nos ajudar. Só Jesus. Essa cura interior acontece aqui dentro, no coração, aqui dentro do pensamento. Por isso eu frisei bastante a misericórdia de Deus ao ouvir, frisei também nas preces, a questão do perdão. Que na sua casa tenha bastante amizade. Tenha amizade, vocês se abraçam comigo. Se abraçam. Chegou da rua, vai fazer a higienização, trocar máscara, cuidar do álcool, gel, bebe bastante água, sucos, maravilhosos. Isso vai ter demorado, nossa senhora, cuida e se abraça. Alguém abraça seu pai, abraça sua mãe. Por que eu falo isso? Porque a pandemia, ela está, a Covid-19, ela está sofrendo mutações, que são as complicações que têm surgido em 2021, são essas mutações que estão sendo difíceis. Então, no passado era de um jeito, a febre, dor de cabeça, tinha um mal-estar. Hoje já é um pouquinho diferente, tem muitas mutações, não sei quanto, mas tem uma que eu conheço, na garganta, muita dor de cabeça, a pessoa começa a ter enjoo, diarreia. Família, não espere 10 dias, já ficou ruim a garganta, já começa a se cuidar, entendeu? Começa a ter dor de cabeça, se cuide, converse com algum médico amigo, converse com algum enfermeiro amigo, que ele vai te orientar, pessoal. Tudo por isso do seu médico, esse é o caminho. Já no começo, não deixa para morrer depois, 10 dias. Porque quando chegar no hospital, a complicação é muito grande. E aí os profissionais de saúde, a equipe médica, os enfermeiros, tem que correr. Aí a gente vê no YouTube, vê nas lives, É difícil para a equipe médica. Tem que rolar, cuidar, desviar, colocar os medicamentos na pessoa. É muito sofrido esse momento. Para quem está ali, para longe, e para os profissionais de saúde, porque quer salvar a vida. E a gente também tem que fazer a nossa parte. Pedir para a nossa família, valorize a família, valorize a pessoa que trabalha na saúde, porque está fazendo de tudo, estão fazendo de tudo por nós. E esse tipo de misericórdia, perdoe bastante, ame bastante, diga para sua mãe: mãe, eu te amo. Diga para o seu pai: eu te amo. Diga essas palavras bonitas: eu te amo. Filho, nunca fala da boca para fora. Vai pegar ela, seu pai, mas nunca fala da boca para fora. Mas diga, lembrar: pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Fala para o seu irmão: meu irmão, minha irmã, eu te amo. Amo mesmo. Se fosse possível, eu sairia assim. Mas eu te amo, filha, te amo, família. Fala essa palavra bonita que eu falo com Deus. Fala também com o seu amigo, você ligar a ele, ou falar no WhatsApp: meu amigo, eu te amo. Minha amiga, eu te amo. Não é feio, não é nada além do amor fraterno. O amor fraterno é coisa se você se importar com o próximo. Nunca.
ela morresse e fosse para Deus. A mulher, o pai não morreu. As pessoas, muitos amigos, eles se preocupavam. Nossa, está acontecendo isso. Imagina eu estava no desespero total. Eu queria correr para casa da minha mãe, para perto da minha família, porque eu tinha que quebrar coisas. Por isso que ele pode fazer isso. Você tem que fazer o necessário. Nós estamos aqui na igreja, falando de Deus como Deus de justiça. Esse é o necessário agora. E se for para morrer agora? Graças a Deus pela presença do Senhor. E confie, não desista. Não desista, família. Porque Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. E diante de Nossa Senhora Aparecida, São José, vamos realizar a família, a oração dos dizimistas, agradecendo a toda a ajuda que vocês tiveram. Que Deus te dê a vocês em dobro. Principalmente para a saúde. Principalmente para a saúde. Senhor, fazer que seja um dizimista consciente, que cada contribuição que eu fizer seja um verdadeiro agradecimento, um ato de amor e reconhecimento de tua bondade para comigo. Sei que tudo que tem de bom vem de ti, paz, saúde, amor, prosperidade e bens. Ajudai-me a contribuir com liberdade e justiça. Tirai todo egoísmo do meu coração. Que eu possa amar cada vez mais o teu projeto salvífico, a minha comunidade e o meu irmão. Quero ser instrumento de partilha, de paz e de amor em tuas mãos. Que o meu dízimo seja agradável a ti, Senhor. Que tua bênção esteja sempre sobre mim. Amém. Família, equipe, muito obrigado. Ao ministro de Deus, Deus Cristo, Deus sempre amor de Deus, a família, aos amigos, nossos irmãos católicos, né? A graça de Deus que fora com fé, sempre feliz, sempre servindo com amor essa unidade que tem. Os nossos irmãos do início da liturgia, Deus seja abençoe o domingo inteiro, e continue essa firme na fé. Deus é bonito, e chegando a uma maneira gostosa, vai no íntimo, e percebe, né? Deus é tão bom que nos mostra sempre um jeito. Eles abençoam os ministros da música, sempre cantando o povo, sempre nessa unidade com o povo cristão de Jesus Cristo. A nossa mente em casa, nós estamos sempre unidos. A oração nos torna sempre irmãos. Somos a família de Deus. Por isso, com o Senhor, renovando a nossa fé, pedindo
Cristo